Olá, hoje estamos começando a nossa live habitual. Tivemos antes uma live especial, né? Vocês podem acessar, né? Tratando justamente logo após a fala do ex-ministro Sérgio Moro. O título é Moro pediu demissão, acabou o governo Bolsonaro, né? E agora estava aguardando e vendo as repercussões também da fala do presidente da República, o Jair Bolsonaro. Foi, sinceramente, eu li nas minhas pesquisas, todos os anais presidenciais, os discursos de todos os presidentes da República, desde o Deodoro da Fonseca até hoje, eu nunca vi um pronunciamento tão ruim, uma linguagem de marginal como a do Bolsonaro. Foi o pior pronunciamento que eu vi na história do Brasil de um presidente. Coisa de marginal. Não alguém que merece ser presidente da República Federativa do Brasil, com 210 milhões de habitantes, com uma grande história, e tem hoje um marginal psicopata, criminoso, à frente dessa república. Vergonhoso tudo aquilo. Eu vou fazer um breve resumo, como eu fiz na live especial sobre a fala do ex-ministro Sérgio Moro e todas as acusações gravíssimas de crimes cometidos por Jair Bolsonaro, mas eu fiquei observando também toda a cena, né? Nós somos um país mestiço, mas parece que era um país de branco. Só tinha branco, excetuando que ele traz o amigo dele, o tal de Hélio Negão, para fazer cena. E aí? Nós somos um país mestiço, né? E cadê as mulheres? Tinha duas mulheres, uma, a ministra Tereza Cristina, uma boa ministra da Agricultura, que estava no canto constrangida, porque tinha pessoas constrangidas. E uma deputada aí que deu uma vez não vou nem falar, uma pessoa inexpressiva aí. E o resto, alguns ministros constrangidos. O Paulo Guedes era o único de máscara, observem. Também estava se sentindo constrangido naquele ambiente ridículo. Bem, o presidente disse que era uma coletiva. Mentira! Ele é tão mentiroso que aquilo não é coletiva. Para ele, mentira, quem é psicopata não separa as coisas, né? Isso não é coletiva. Foi um pronunciamento. Ele primeiro fez um improviso horroroso, depois falou que ia ler um texto de 3 páginas, que na verdade devia ter intervalos de 10 linhas entre uma e outra, né? E foi embora. Então não é coletivo. Então, explicar para ele que é uma pessoa de poucas letras, além de criminoso, que isso não é coletiva, né? Vamos explicar um primeiro ponto. E o constrangimento ali daquela turma. Ele estava lá com todos os ministros, ele começou o discurso absolutamente desconexo, né? Ele começou a falar do Einstein, começou a explicar a questão do Sérgio Moro. Primeiro tinha feito referência à filha e esqueceu dos 4 criminosos, seus filhos, os 4 criminosos, né? Falou da filha, vamos deixar isso de lado. Aí foi falar do Einstein, disse que o Sérgio Moro queria visitá-lo entre o primeiro e o segundo turno no Einstein, mas ele disse não, que isso ia criar constrangimento, estranhíssimo isso, porque naquele momento o Sérgio Moro ainda era juiz da 13ª Vara Federal lá do Paraná e dificilmente o visitaria, né? Não mostrou nenhuma prova sobre isso, mas isso é difícil, provavelmente isso não ocorreu. Aí diz que depois da vitória, que ele teve uma reunião lá no Rio de Janeiro com o Paulo Guedes, o Sérgio Moro, na casa do Bolsonaro, aquela casa que ele é vizinho do assassino da Marielle Franco, que é amigão dele, o Rony Lessa, super amigos, dois, tanto nós vamos voltar a essa questão, que foi lembrada, inclusive, nesse pronunciamento de marginal, que não é um pronunciamento de presidente da República Federativa do Brasil, não. Vamos deixar isso bem claro, inclusive você mais jovem, não pensa que o Brasil sempre foi assim, não. O Brasil está sendo assim, mas nunca mais será isso. Será um grande país quando esse homem for expurgado pela Constituição e pela lei da presidência da República e o mais rápido possível, que é uma vergonha ter um homem desse à frente do nosso país, nosso grande país, né? Bem, aí ele começou a falar que o Moro não participou da campanha, aí é tudo desconexo. Primeiro começou a falar dos filhos, saltou para o Einstein, falou do Moro não participou da campanha, e ele achou estranho que todos os cargos que o Moro designou foram pessoas de Curitiba, que ele ficou, expressão dele, surpreso. Mas você ficou surpreso porque você não falou com ele em janeiro do ano passado. Bem, aí ele resolveu atacar a imprensa. Olha os assuntos. Começou a falar da filha, né? Depois saltou para o Hospital Albert Einstein, depois saltou para o encontro que o Sérgio Moro teve com ele na casa dele, ainda no final do ano 2018. Aí resolveu falar que todos os cargos eram de Curitiba, que ele tinha designado lá para o Ministério da Justiça, aí resolveu atacar a imprensa, né? Aí ele diz que está correndo tudo isso contra ele porque ele luta contra o sistema. Que contra o sistema? Que sistema? Né? Que sistema? Bem, aí ele resolveu dizer o seguinte, olha a loucura.
Aí ele mudou, veja como homem doente. Aí ele mudou, começou a falar, quem é que me mandou matar Jair Bolsonaro? Por que a Polícia Federal nunca investigou isso? Mas o que isso tem a ver com o assunto em tela? Né? Aí começou a falar, quem mandou matar Jair Bolsonaro? Quer dizer que a PF ficou preocupada em investigar Marielle Franco. Ô ignorante, marginal, criminoso. Marielle Franco foi assassinada. Essa é a pequena diferença entre você e ela. E dizendo então que teria uma conspiração da Polícia Federal com o Sérgio Moro para que ninguém investigasse. Está preso o cidadão ou não está preso? Né? E aí? E já foi feito um inquérito? Já viram a situação mental do cidadão? O Adélio Bispo? Não tem nada a ver. Né? Inclusive em termos mentais, tu és muito próximo a Adélio Bispo. Né? Tem muita proximidade em termos de uma análise de sanidade mental. Vocês são muito próximos. Bem, aí resolveu falar do porteiro do condomínio. Eu fiquei ouvindo, falei, pô, mas quando é que ele vai entrar no assunto? Aí entrou no porteiro do condomínio. Começou a falar do porteiro do condomínio e tal. Eu falei, mas espera um pouquinho. Mas isso é um presidente da República. Não é uma reunião num botequim entre marginais. Né? Caramba, é um presidente da República falando na crise mais grave que nós vivemos na história da República, porque nunca tivemos um sujeito tão baixo igual esse e com crimes tão graves como esse. Eu lembrei de manhã, no começo da tarde, para ser mais preciso, que o Fernando Collor, a prova material que tinha contra ele era a compra do Fiat Elba. Não estou entrando no mérito se era bom ou mal o seu governo, se tinha isso. Não me interessa essa questão. Isso eu trato até no meu livro sobre o governo Collor, uma história política e econômica daquele governo. Não é isso. O que eu estou dizendo é que as provas materiais contra esse criminoso são muitas. Portanto, agora não dá mais para segurar. Não dá mais para segurar. Aí ele começou a falar de imagem, de convivência. Aí começou a dizer que ele podia sacar até R$24 mil por mês. E que ele não sacou os R$24 mil, que ele desligou o aquecedor, isso, do Palácio da Alvorada. Esse homem é louco. O que tem de ver o aquecedor do Palácio da Alvorada e os crimes que ele cometeu? Entre outros, ele falsificou até a assinatura do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Mas ele foi falar do aquecedor. Aí começou a falar do metro, dos tacógrafos e dos taxistas. Aí eu falei, meu Deus, que país é esse, né? Lembrando lá a frase do Francelino Pereira, faz tempo, hein? Todo mundo lembra da música do Legião Urbana, né? Mas aí começou a falar dos tacógrafos, dos taxistas, do metro. Eu falei, esse homem é um idiota. Desculpe usar os idiotas, não é o idiota do Dostoiévski, não, hein? Eu falei, mas do que esse sujeito tá falando? Aí ele resolveu atacar o ex-diretor-geral Valeixo. Aí mudou. Voltou ao Sérgio Moro e aí buscou uma relação pessoal. Olha que frase linda. Eu duvido se ele abriu o coração para mim. Que lindo, que fantástico tal. Olha a loucura, os assuntos que ele salta. E ele disse que nunca pediu nenhuma informação sobre nenhum processo. Na verdade, a Polícia Federal não tem processo, ela faz investigação, seu ignorante, né? Ela não tem processo, ela investiga, né? Faz uma investigação, processo de outra esfera. Bem, aí foi indo, aí chegou em certo momento e falou assim, não, eu queria que nomeasse, que exonerasse o Valeixo, nomeasse outro, ele queria outro, ele, o Moro, entenda-se, né? Aí ficou, eu falei, por que nós não fazemos um sorteio? Esse foi o momento quase que épico. Ele queria fazer um sorteio para quem seria o diretor-geral da Polícia Federal. É inacreditável, ele queria sortear. Então nós vamos brincar, fazer um bingo para ver quem vai ser o diretor-geral da Polícia Federal. E quem vai cantar os números é o Bolsonaro. E é inacreditável que esse homem ocupa a posição de presidente da 8ª economia do mundo, que é a nossa. Com todos os defeitos, com todos os problemas, nós somos a 8ª economia do mundo. E aí, depois de fazer esse conjunto de falas absolutamente desconexas, eu estava sempre imaginando que ele ia entrar no assunto, porque eu sou um cara otimista, eu falo, bem, agora ele vai, né? Aí ele começou a falar que ele interage com todos, que ele respeita o princípio de hierarquia. Mentira, ele saiu com desonra do exército. Ele foi preso justamente por quebrar a hierarquia e foi condenado por terrorismo. Tu és mentiroso, Bolsonaro, né? Bem, aí ele começou a falar, não, aí ele fez uma acusação, que foi o foco dele, né? Aí a acusação que ele quis, que o Moro disse assim, não, tudo bem, pode exonerar o Valeixo,
Só depois de novembro, quando me indicaram ao Supremo. Então ele insinuou chantagem. Insinuou que teve uma chantagem. Ele teria de comprovar isso, primeiro. Segundo, todo mundo sabia, né, que há muito tempo ele tinha abandonado a possibilidade de designar o Sérgio Moro. Ele falava que precisava, vocês são testemunha, de um ministro terrivelmente evangélico no Supremo. E falaram de vários nomes, entre outros do André Mendonça, que estava presente, da AGU, que estava lá presente e tal. Então ele disse que o Sérgio Moro estava querendo fazer uma chantagem. É que ele convive com marginais, o Bolsonaro, todos os amigos dele são marginais, e ele acha que todo mundo é marginal. Eu, por exemplo, questiono muita coisa do ministro Sérgio Moro, do ex-ministro, muita coisa que eu já discuti aqui, vocês são testemunhas, certas coisas eu concordei. Agora, eu não posso falar que ele é chantagista. O Bolsonaro com tranquilidade, porque esse convive com marginais. É um sujeito do submundo carioca, junto com os milicianos e assassinos, né, como o Capitão Adriano, o Fabrício Queiroz, etc. Bem, aí ele mudou, saiu, olha a loucura. Aí ele saiu da acusação que ele fez ao Moro, dizendo que ele disse, não, pode exonerar o Valeixo, mas antes me indica para o STF. Aí ele saltou para o 04. Ele se refere aos filhos, olha que linguagem baixa, linguagem de botequim, né? Olha, a um filho de 04. O 04 é o tal de Jair Renan. Eu perguntei para o 04, ao jeito dele, se ele namorou a filha do Rony Lessa. E ele disse o seguinte para mim, eu saí com metade do condomínio. Olha a baixaria! Isso é linguagem de marginal, não é linguagem de presidente da República. Ele coloca que o filho, ele se diz cristão, o que é pior que ele falou no final que era cristão. Eu saí com metade do condomínio, que lindo, que coisa bonita, né? Que belo pai é o senhor, né? Que exemplo, e sempre a visão machista, né? É aquela coisa, é incrível como tu és racista, né? Discrimina a comunidade LGBT, discrimina as mulheres. Você é uma vergonha para o Brasil, cara. Tu és uma vergonha. Bem, aí falou do 04, olha a loucura. Que saiu com metade do condomínio e saltou para a mulher. Eu falei, mas pô, o que tem de ver o Sérgio Moro e a Michele? Será que tem alguma coisa? Não sei, fiquei assim. Aí ele falou assim, foram investigar a Michele, a avó dela. Sim, claro, a avó que ela abandonou, vale lembrar, a avó que ela abandonou e que vive numa favela que foi condenada por tráfico de drogas. Foi sim. E graças à revista Época que nós ficamos sabendo. Sim, a avó era traficante, foi condenada, cumpriu pena. E ele se referiu também à avó da Michele. Que importa isso nesse momento histórico? Que por inocência, ao invés de ela fazer uma plástica, palavras dele, ela alterou a data de quando ela nasceu. A falsidade ideológica, né? Alterou. É porque ela não queria, em vez de fazer uma plástica, ela é inocente. Que isso? É inacreditável. E eu tenho dó de alguns ministros, porque sempre no meio tem gente boa. E ali tem algumas pessoas boas, sérias. Tarcísio é uma pessoa séria. Tereza Cristina é uma pessoa séria. Eles devem ter ficado constrangidos. Eu vi que o Tarcísio estava no fundo, escondido. Porque ouvir um presidente falar do 04, nessa conjuntura, falar da Michele, e mesmo assim eu casaria com ela. Não importa que a avó foi presa, não importa que a mãe falsificou, tal, em vez de fazer plástica. Que importa isso? Aí resolveu falar do Fabrício Queiroz, que não tinha sido falado nada por Moro. E aí falou, conheço ele desde 1984. E não foi só 20 mil, não. 40 mil que eu depositei em cheque. Então ele cometeu um crime fiscal, tu não tem cérebro, né? Então você cometeu outro crime. Então a gente pode acusar no processo de impeachment, entre outros, por crime fiscal. Bem, aí esqueceu de tudo isso. Olha a bagunça. Falou uma hora de Mossoró. Uma bagunça generalizada. Aí foi falar do Moro, voltou ao Moro. Pô, afinal o assunto era o Sérgio Moro, né? Aí ele disse o seguinte, que ele cobrou o Moro sobre a questão do que estava ocorrendo do isolamento social, que algumas pessoas foram presas, que o Moro se omitia, tal, papapá, né? Mas eu, apesar disso tudo, disse ele, o marginal Bolsonaro, o criminoso, né? Disse o seguinte, mas eu não tenho mágoa do Moro, ele disse, palavras textuais. Aí começou a se referir a algumas designações do Moro, como a Ilona, um caso bastante conhecido, por ela defender o aborto, como é possível designá-la como suplente de um organismo lá do Ministério da Justiça, né? Aí foi indo, aí resolveu elogiar, saltou do Moro pro Weintraub. Eu falei, mas
Espera um pouquinho, vocês estão vendo que como são assuntos desconexos, me desculpe fazer a exposição desse jeito, mas eu estou tentando seguir literalmente o que o criminoso que está na presidência da República nos disse há minutos atrás, né? Aí ele saltou para o Weintraub, que o Weintraub é muito atacado, o Weintraub que é semi-analfabeto, que não sabe escrever impressionante, que comete erros básicos que não passaria no primário, né? O Weintraub, que é ministro da Educação, ele luta contra a doutrinação de décadas, por isso que ele é tão atacado. Eu fiquei pensando o que tem de ver Weintraub, Ilona, o que tem de ver o 04, a Michele, a avó, a mãe, etc., com a questão central que era Mossoró, que ele resolveu falar de Mossoró, que eram as acusações gravíssimas que há poucas horas atrás o Sérgio Moro tinha feito sobre ele, né? Dizendo que ele tentou controlar a Polícia Federal e utilizá-la para os seus projetos criminosos. Era esse o cerne da questão. E que ele queria saber das investigações da Polícia Federal que ela estava realizando. E que ele falsificou a assinatura do Sérgio Moro. E, portanto, queria utilizar uma instituição de Estado para favorecer seus atos criminosos. Era essa a questão central. E então, enfrentar a questão do inquérito que está no STF. Portanto, que ele estava, na verdade, tentando dar um golpe no Supremo Tribunal Federal com o inquérito desenvolvido lá pelo ministro Alexandre de Moraes. E agora, finalmente, o Aras, eu vou voltar rapidamente a isso, está entrando nessa questão, o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República. Era isso, mas nada disso. Que eram as questões fundamentais, né? De confronto aos poderes, de uso da máquina do Estado, né? Por quê? Porque a Polícia Federal está chegando na família criminosa, que Bolsonaro e crime é sinônimo, né? Os crimes do Carlos, do Flávio e do Bananinha. O Bananinha estava presente, né? E os crimes com fake news, ligação com assassinos, lá no Rio de Janeiro, no gabinete do Flávio, tudo isso. Por isso que ele queria ter o controle da Polícia Federal, para jogá-la contra os seus adversários e esconder os crimes da família Bolsonaro, liderada pelo chefe, que é o Jair, né? Aí eu falei, agora ele vai entrar no assunto. Não, terminou. Aí ele falou, agora eu vou ler um discurso de 3 páginas, 3 páginas com espaço desse tamanho, né? E leu rapidamente, disse que estava decepcionado, surpreso com o Moro, que não são verdadeiras as acusações que ele fez, eu não sou mentiroso, palavras do criminoso que está na presidência da República, não posso aceitar ser confrontado, ele não pode, ninguém pode confrontá-lo, o meu governo continua e que o Moro teria outros projetos. Seu governo não continua para o bem do Brasil, nós estamos numa contradição antagônica. Não sei se você sabe quem é Hegel, você não sabe nada, né? É um ignorante, um sujeito mau, mas mais do que ignorante, é um criminoso que está na presidência da República. Sucessivos crimes cometidos, né? A questão que se coloca é que o governo acabou, o seu governo não existe mais. Né? Acorde, você está esperando o Papai Noel, o Coelhinho de Páscoa? Não existe mais seu governo, acabou, né? E o pronunciamento de hoje mostrou isso, mostra um homem absolutamente isolado, desconectado do real, envolvido em atividades criminosas, né? E esquecendo de 2 questões centrais que em momento algum ele tocou no seu pronunciamento. Não falou da epidemia, não falou nada, poderia ter lembrado da questão da epidemia, ter falado, ele tocou de passagem no momento que falou do Sérgio Moro, mas sem citar que era a questão da epidemia, das prisões que estavam ocorrendo, daquelas pessoas que violavam o isolamento social, mas não aproveitou a questão para falar da epidemia e de falar um pouco do que ele pensa em termos econômicos frente ao que está ocorrendo. Ele podia interligar os assuntos. Se ele teve tempo de falar da Michele, da mãe da Michele, da avó, da namorada do 04, ele poderia ter falado de coisas mais relevantes, mas aí seria pedir demais, porque nós estamos pedindo algo para alguém que é criminoso, que é marginal, que é o Jair Bolsonaro. A questão que fica, portanto, qual é? E aí? E agora, José? Né? Claro que é referência ao poema do Carlos Drummond de Andrade, que ele nem sabe quem é também. Né? E agora, José? Né? E aí? O que nós vamos fazer? Que dia, né? Temos de marcar na folhinha. Que dia? Né, com tantas coisas. Vimos o ministro da Justiça pela primeira vez na história do Brasil acusar o presidente da República, né, de vários crimes. Isso nunca ocorreu. E um ex-ministro da Justiça que tinha participado durante muitos anos de combate à corrupção.
especialmente, não só, mas especialmente na Operação Lava Jato, sem entrar no mérito de outras discussões que cercam a questão da Lava Jato. Isso não interessa. E que era o símbolo, ao menos, que aparecia acima do combate à corrupção. Esse ministro da Justiça acusou gravemente o presidente da República de vários crimes. Ali você pode listar 5, 6 crimes. Portanto, não faltam crimes para incluí-lo na Lei 1079, na Constituição, e iniciar, quanto mais cedo possível, um processo de impeachment. Por quê? Aí tem uma questão interessante. Nós estamos numa encruzilhada. O PT, com todos os defeitos, eu digo isso com tranquilidade, porque desde o início eu fui criticando, escrevendo artigos, ensaios, participando de debates, livros, né? Tanta coisa. O PT acabou respeitando o rito constitucional. Quando foi aprovado na Câmara dos Deputados, diz a nossa Constituição, quem autoriza é a Câmara, quem processa e julga, crime de responsabilidade, não infração penal comum, né? O Senado. E assim ocorreu, e saiu a Dilma. E respeitando. E há uma outra questão que o Moro lembrou hoje, aí em respeito à história, e a gente tem que ter respeito, né? O Moro deixou claro que durante a Operação Lava Jato, ainda quando a Dilma estava no governo, a Operação Lava Jato começou em março de 2014, quando a Polícia Federal não foi usada pelo governo petista como instrumento para, por exemplo, esconder as mazelas que o Brasil conheceu. E aí deve-se, eu vou colocar uma questão aqui, que eu falei até com um amigo, muita gente ligou, foi uma loucura. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, foi muito pressionado por alguns líderes, inclusive pelo Lula, para controlar a Polícia Federal e não o fez, porque dizendo que a Polícia Federal é uma instituição de Estado. E ele está de parabéns, tem de lembrar isso, porque ele fez isso corretamente, né? Então, o Moro lembrou, por outros meios, disso. Tocou nessa questão de passagem, não citando literalmente como estou fazendo aqui. Então, qual é a questão que se coloca então? E agora? O que nós vamos fazer? De um lado, você tem a possibilidade de renúncia. É um ato pessoal. 2 presidentes renunciaram ao longo da história. Deodoro da Fonseca, 1891, Jânio Quadros, 1961. Um eleito indiretamente, mas a Constituição de 91 dizia que a primeira eleição seria indireta, o Deodoro da Fonseca, e outro eleito em 60, 3 de outubro, o Jânio Quadros. Bem, mas a questão que se coloca é a renúncia é um ato pessoal. Caberia ele renunciar, né? Outro são o caminho do impeachment, ou seja, através do crime de responsabilidade. Nós tivemos 2 processos recentes, né? 1992, em relação a Fernando Collor, a única prova material era o Fiat Elba, mas não vamos entrar, já toquei nessa questão rapidamente, minutos atrás, né? Mas ele acaba renunciando antes de concluir o processo. E outro em 2016, com a Dilma Rousseff, que acabou sendo aprovado o impeachment de uma forma um pouco sui generis na interpretação daquele artigo. Bem, mas foram os 2 fatos, mas são crimes de responsabilidade. Um o Fiat Elba, a outra a pedalada fiscal. Os crimes que o Bolsonaro cometeu, vale destacar, são muito superiores ao Fiat Elba e à pedalada fiscal, hein? Para ser justo, e esse é o nosso papel, não ter rabo preso com ninguém, os crimes cometidos pelo Bolsonaro foram N vezes superiores até o momento, e saberemos demais, porque o Moro teria, de acordo com o Estadão, eu estou citando aqui o Estadão, Moro tem provas contra Bolsonaro, dizem interlocutores do ex-ministro da Justiça, e deve ter, né? Então, esse é chamado crime de responsabilidade, abre um processo de impeachment. Aí tem aquele procedimento na Câmara dos Deputados, tem a comissão, pois segue o trâmite até o plenário decidir. Precisa ter o quórum constitucional e quem processa e julga é o Supremo. É o Senado. E nesse caso, sai o presidente, entra o vice e o Senado tem até 180 dias para resolver essa questão. É assim que funciona, 92 foi assim em 2016. Bem, ou pela infração penal comum. A infração penal comum tem de ser uma acusação do Procurador-Geral da República. No caso agora, o Augusto Aras. Não pode eu, você, nós, um político, ninguém. Não, é o Procurador-Geral da República. Foi o que o Janot tentou fazer por 2 vezes com o Temer, mas a Câmara não autorizou. E aí funciona de outra forma, ou seja, né, quem autoriza é a Câmara pelo quórum constitucional, mas quem processa e julga não é o STF, já que é um processo jurídico aí, não é político, é o STF. E se o Supremo Tribunal Federal, se ele recebe a denúncia, aí o presidente vira réu. Ao virar réu, não pode ser presidente da República. Então, nós temos essas alternativas. Renúncia, o processo de impeachment pelo crime de responsabilidade ou a infração penal comum, que o julgamento vai se dar, não como no impeachment pelo Senado, de acordo com a Constituição, mas sim lá no STF. São essas possibilidades no campo legal constitucional, que é o nosso campo dos democratas, dos republicanos, mas a sorte está lançada, né? O Rubicão foi atravessado pelo grande César. Só lembrar para o Bolsonaro
que o César não é o César maluco, foi centroavante do Palmeiras, é o Júlio César que eu estou me referindo. Eu estou me referindo ao ano 49 a.C., Rubicão Rio, que, segundo a tradição romana, todos aqueles que comandavam os exércitos romanos e voltavam tinham de parar no Rubicão e vir sozinho, não com seu exército até Roma. Né? Ele está lutando contra Pompeu nesse momento e ele resolve não fazer isso, ele vem com seus exércitos, aí que ele vem a célebre frase, isso está no Suetônio, né? Explicando também ao Bolsonaro que não é nenhum esquerdista, nenhum comunista, é um historiador, é a nossa grande fonte, uma das grandes fontes sobre a história romana tal. E a sorte está lançada, não tem o Rubicão, tem os lagos, o lago ali, aquele espelho d'água, melhor dizendo, que cerca ali o Palácio do Planalto. Chega, não dá mais, basta, o Brasil não aguenta mais e Jair Bolsonaro. O caminho tem de ser, portanto, o caminho legal, constitucional, que é o caminho dos democratas, dos republicanos, que sempre tem como instrumento, que eu sempre mostro, é a nossa Constituição. E volto a citar o que eu citei nos últimos dias. O discurso de Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, a 5 de outubro de 88. Em certo momento do seu discurso, ele diz que traidor da Constituição é traidor da pátria. E eu, com a maior tranquilidade, digo que Bolsonaro é traidor da Constituição. E com a maior tranquilidade, digo que ele é traidor da pátria. Hoje ele usou até a expressão pátria. Ele precisa lavar a boca ao falar em pátria, porque alguém que quer sujeitar o nosso país a interesses externos, né? Basta ver a relação de subserviência que ele tem com os Estados Unidos e coloca em risco a segurança nacional do Brasil. Portanto, pátria não é com ele, né? É alguém que está ligado a marginais, portanto, um presidente da República não pode estar ligado a marginais e assassinos. É isso, né? Tivemos hoje mais essa live, garanto que sábado e domingo nós vamos ter nos encontrar, é inevitável, estamos em meio a uma grave crise política, ele vai tentar articular com aquele submundo nazista que o sustenta, né? Maus empresários que vão ser agora investigados e vai se descobrir quem são esses que financiam as fake news. Ele vai tentar também emporcalhar a vida das pessoas, né? Porque ele é de um bando fraco e covarde, que ele é um homem fraco, é um homem covarde, né? Vai tentar algumas artimanhas. Tenho certeza que as Forças Armadas não vão embarcar em nenhuma aventura golpista, porque nas Forças Armadas ele sabe que ele não é um militar, né? Ele é um sujeito que passou a maior parte da vida na política e no Exército foi preso por indisciplina e por terrorismo. No caso, o terrorismo ele foi condenado. Então, vai ter de ser resolvido aonde? Lá na esfera adequada do Congresso Nacional, ou se a PGR, como eu disse anteriormente, fazer a denúncia, nesse caso passa só pela Câmara, vai para o Supremo Tribunal Federal. Agora é a hora, né? A sorte está lançada, né? Atravessou-se o Rubicão e nós podemos sim resolver o problema. Alguém vai dizer assim, mas isso vai atrapalhar o que está ocorrendo agora aqui. Eu falo, você acha que o Brasil suportaria Bolsonaro esse ano inteiro, depois de 2021 e 2022? É claro que é um problema em plena crise econômica, em pleno coronavírus, enfrentar esse problema. Que é difícil, mas é melhor do que nós empurrarmos essa sujeira, né, para baixo do tapete, né? Esse homem não tem condições morais de continuar a ser presidente da República e muito menos de lutar contra essa epidemia, porque ele está estimulando o genocídio, né? Porque ele é um genocida também, e muito menos de participar, liderar. Nós precisamos de um líder, né, que lidere o Brasil na reconstrução do nosso país. Esse homem não está à altura da nossa pátria. Se você gostou desse vídeo e tantos outros lives que tem no meu canal, se inscreva, é muito fácil. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, né? E vamos nos encontrar algumas vezes, né? Vai ser mais que necessário agora nesse final de semana. Até!